Antes de adentrarmos ao assunto proposto para a reflexão de hoje, é bom que se diga da importância de termos a consciência, o entendimento desperto para tudo que estudamos numa casa espírita. Quando eu digo isso, estou me referindo à necessidade de entendermos que tudo que fazemos aqui, enquanto orientação, instrução, reflexão, deve estar voltado para a nossa pacificação interior. Aprendemos, ouvimos com frequência, de que duas razões básicas nos trazem para a casa espírita. Aqui viemos pelo amor ou pela dor. Estatisticamente, temos visto que a dor tem sido a grande amiga nossa de cada dia, haja vista que é normalmente ela quem nos impulsiona para uma busca espiritual mais profunda. Claro, tem as exceções, mas a grande maioria de nós viemos em busca desse encontro com a nossa religiosidade a partir do sofrimento. Mas não deve ser o sofrimento o responsável pela manutenção da nossa presença num ambiente como este. Se assim for, não faz sentido a gente estar aqui. Mesmo que seja a dor a responsável por nos trazer até aqui, uma vez aqui estando, devemos nos preparar, devemos ter o cuidado, devemos ter a atenção de fazer com que nós nos livremos dessa irmã nossa tão incômoda, que é a dor. Então, todas as nossas falas, nossos estudos, devem nos conduzir para uma situação de não dor. E como é que a gente faz isso? Trabalhando em nós mesmos a nossa transformação a partir daquilo que ouvimos, a partir daquilo que aprendemos. Já falamos isso outras vezes aqui, mas não me canso de repetir. Não fará muito sentido virmos para uma palestra como esta e, ao final dela, não conseguirmos aquilatar nenhuma mudança em nós. Cada palestra deve nos servir como motivação para uma mudança, mínima que seja. É bem certo que nós, enquanto divulgadores, enquanto palestrantes, nós não temos o poder de influenciar deterministicamente em cada um de vós que nos ouvem o que deve ser mudado. Isso é papel individual de cada um de vós. Nós falamos aqui para dezenas de almas encarnadas aqui presentes e para centenas, quiçá milhares, de outras que nos ouvem pela rádio e pela TV Comunhão. O que cada um de vocês vai fazer com tudo que for falado aqui é exclusividade e responsabilidade de cada um de vocês. Por isso, ressalto nesta introdução a importância da atenção que vocês deverão atribuir a tudo que é falado, trazendo para a realidade íntima de cada um, identificando o que esta mensagem pode lhes trazer ou lhes levar de útil. O que isso me interessa? O que isso toca em mim? E a partir daí, cada um fazer o trabalho de mudança, de interpretação, de reflexão, para tirar o máximo de proveito possível, para que ao sairmos daqui, ao final da palestra, saiamos diferentes daquilo que entramos. Que saiamos daqui com algo a mais em nosso coração, em nossas cabeças, mas, sobretudo, em nossa alma. O Livro dos Espíritos
Uma vez um colega me falou que ele não se presta para esse tipo de reflexão, porque é um livro destinado à inteligência, ao cérebro. Não vejo dessa forma. Todo conhecimento ele toca o cérebro, mas a depender da nossa postura diante da informação recebida, pode tocar também o nosso coração, nossa sensibilidade. Este tema de hoje, influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida, deve tocar o nosso coração. Por quê? Porque essa questão sobre a influência dos espíritos em nossa vida não é uma questão de hoje. Desde sempre, os homens se perguntam sobre esta influência. A Bíblia, por exemplo, está cheia, está eivada de exemplos de influenciações espirituais sobre nós. Desde Moisés, que recebia a influência direta de Deus, de acordo com o texto bíblico, a todos os demais que recebiam influências espirituais, quer seja pela intuição, quer seja diretamente sobre os atos da vida. Esta dinâmica entre o mundo espiritual e o mundo material não mudou. E se mudou, foi para melhor, pelo menos no sentido da quantidade. Hoje em dia, com o advento do Espiritismo, trazendo para todos nós aquilo que nós chamamos de educação mediúnica, a orientação, a instrução, para que possamos aproveitar melhor o nosso potencial mediúnico em benefício de nós mesmos e de outrem, espalhou ainda mais essa dinâmica por sobre toda a terra. Não é uma condição específica do Brasil, apesar de ser o Brasil a maior pátria espírita do mundo, não só em número de adeptos, mas também na quantidade de grupos que estudam e na qualidade do estudo que se faz. Então, essa questão, ela deve vir ao encontro das nossas ansiedades, porque todos nós vivemos de um jeito ou de outro este fenômeno da influenciação espiritual sobre a nossa vida e aprendermos o que podemos tirar de mais proveito dessa situação, dessa realidade. Então, se vocês se perguntarem, mas isso só não acontece com os médiuns? Eu diria, é verdade. Essa questão da influenciação espiritual só acontece com os médiuns. Mas o que foi que Kardec nos disse? O que é que o Espiritismo nos diz? Todos somos médiuns. Em maior ou menor grau, todos somos médiuns. Logo, todos somos influenciados, em certo grau, pelos espíritos desencarnados. Diria até mais. A diferença muitas vezes está não no nível de influenciação, mas na forma como nós entendemos e aceitamos essa influência. Com o passar do tempo, essa influência foi se tornando cada vez mais notória e hoje ela está no nível que eu considero mais racionalizada. Nós podemos entender melhor como essa influenciação se dá. Por exemplo, há tempos, na minha infância, por exemplo, quando meus pais, quando a minha mãe me mandava fazer uma oração, rezar, eu não entendia bem qual a importância disso. Eu vou rezar, mas para quê? Como é que isso vai se dar? Eu não entendia aquilo. E a minha reza, ou a minha oração, ela se dava maquinalmente, da boca para fora, como se diz. Eu não internalizava aquilo. Hoje em dia, eu já entendo essa participação espiritual de uma forma mais patente na nossa vida. Nós sabemos que cada vez que nós paramos para fazer uma oração, e não precisa ser uma oração verbalizada, é uma oração mental, um pensamento, sabemos perfeitamente que os espíritos que nos assistem, que nos acompanham,
principalmente o nosso anjo de guarda, aquele irmão desencarnado que está mais próximo de nós, diuturnamente, está a postos para ouvi-la e atender-nos às nossas necessidades de acordo com o nosso merecimento. E aqui nós colocamos uma palavra que vai fazer toda a diferença naquilo que nós pedimos: o merecimento. Nós sabemos muito bem, muitas vezes, tudo o que nós queremos, tudo o que nós desejamos da espiritualidade. E pedimos determinadas coisas numa forma quase que peremptória, onde não haja forma da espiritualidade nos negar, porque é aquilo que nós queremos. E muitas vezes somos surpreendidos com uma negativa da espiritualidade. E quando isso acontece, muitas vezes, qual é o entendimento que nós temos? A espiritualidade não me ouve. Onde está Deus que não me ouve? E se nós parássemos um pouco para ouvir a sua resposta, ouviríamos ele dizer: estou aqui do seu lado. E eu não estou atendendo o teu pedido porque ele não é favorável para você. Ainda bem que esses amigos que nos acompanham são espíritos superiores, porque se eles fossem iguais a nós, ficariam muito chateados com muitos comportamentos nossos. Comportamento de desdita para com eles, comportamento de descaso para com suas orientações. Não percebemos que a forma de eles nos influenciarem, e assim o fazem diuturnamente, é principalmente pela intuição. É pela intuição, é a mediunidade mais utilizada no mundo e também a mais inconsciente, porque nós não nos apercebemos disso. Cada vez que fazemos um pedido, cada vez que elevamos uma prece ao alto, e vem-nos muitas vezes inspirações, ideias, insights, e o que nós fazemos? Corretamente, passamos pelo crivo da razão. A decisão está nas nossas mãos. E o que fazemos muitas vezes? Preferimos acatar uma ideia nossa a aceitar uma intuição que venha desses amigos desencarnados. E vocês estão se perguntando: mas como é que eu vou saber se a ideia é minha originariamente ou se é uma intuição? Analise, sempre que pintar essa dúvida, analisa o que te motiva para a escolha que você fez. Observe se a tua escolha não está motivada num certo ranço de egoísmo que faz você decidir com objetivos imediatos, visando primordialmente interesses imediatos seus, em detrimento de outrem. As sugestões da espiritualidade, muitas vezes vêm com ideias que aparentemente vêm de encontro, não ao encontro, mas vêm de encontro às nossas expectativas. Mas precisamos lembrar que a espiritualidade cuida sempre, trata sempre do bem maior. E nem sempre pelo bem imediato que nós almejamos. É similar, por exemplo, com uma criança que nos pede para brincar uma arma, por exemplo. Nós que somos pais, mães, tios, vamos dar uma arma de presente para uma criança? Uma arma de verdade? Não faremos isso. Porque nós sabemos que, apesar de a criança querer aquele objeto para brincar, sabemos do mal que aquele objeto pode provocar, estando sendo manipulado por alguém que não detenha o necessário conhecimento para manipulá-lo. A espiritualidade age muitas vezes conosco com essa mesma lógica.
Porque muitas vezes determinados pedidos nossos são verdadeiras armas nas nossas mãos. Por exemplo, poder. O poder é uma arma perigosíssima nas mãos de quem não sabe manipulá-lo. Outro brinquedo extremamente perigoso: dinheiro abundante. Quantos de nós sabemos lidar com essas duas questões, poder e dinheiro? Podemos ir mais longe. Saúde. A saúde plena pode ser uma arma perigosa para muitos de nós. Se nós lembrarmos que a espiritualidade trabalha sempre com o objetivo do aprimoramento espiritual, e isso se dará a longo prazo, se lembrássemos sempre disso, entenderíamos melhor determinados óbices que vivemos em nossa vida, nessas três áreas pelo menos: poder, dinheiro e saúde, e entenderíamos melhor as razões que fazem com que a espiritualidade nos mantenha com determinadas algemas, digamos assim, ou com determinadas limitações. Ao pensar assim, nós começamos a interagir melhor com esses amigos que estão à nossa disposição para nos auxiliar. Mas, repito, nos auxiliar do ponto de vista espiritual. É claro que do ponto de vista material, eles também nos auxiliam diuturnamente. Mas quantas vezes nós não levantamos nossas mãos para o alto para pedir coisas que naquele momento seriam nirvana para nós? É um trabalho, é o emprego que nós almejamos e tantas outras coisas. Recentemente, conversando com uma colega, e ela, segundo ela, desde muito jovem, que almeja por um determinado cargo de grande relevância no Judiciário Nacional. Praticamente dedicou a sua vida desde a juventude se preparando para isso. E após realizar vários concursos para este cargo, não consegue êxito, não conseguiu êxito em nenhum deles. Mas por quê? Eu estou tão preparada para isso. E ela veio ter comigo. Veio meio que desabafar. E eu perguntei: você tem certeza que é isso que você precisa na sua vida? E ela disse assim: eu pensei que você fosse perguntar se é isso que eu quero. Não, isso aí eu não preciso perguntar, eu já sei que você quer muito isso. Mas você já se perguntou se é isso que você precisa? Lembro de um palestrante que disse certa vez que nós carregamos na nossa vida material, em cada uma das nossas mãos, uma bola. Em uma mão, essa bola, ela é de borracha. Em outra mão, na outra mão, nós carregamos uma outra bola que é de vidro. A bola de borracha representam os nossos valores profissionais, materiais, nossas dedicações ao lado profissional. E a bola de vidro, ela representa os valores morais, os valores familiares. E qual a diferença disso? É que a bola de borracha, ela pode cair quantas vezes for preciso ou necessário. Como ela é de borracha, ela vai cair, vai subir, e você pode tomá-la de novo na sua mão e continuar. A bola de vidro, não. Se ela cair, ela vai quebrar e não tem mais volta. O que isso tem a ver com o nosso estudo de hoje? É que muitas vezes
nós insistimos em determinadas escolhas extremamente comprometedoras com a bola de vidro. São escolhas que, se nós tivéssemos acesso a ela como nós imaginamos, a bola de vidro estaria grandemente comprometida. Aí é onde entra os nossos amigos espirituais, nos influenciando para não conseguir, muitas vezes, aquilo que nós queremos. Porque enquanto nós trabalhamos com o verbo querer, desejar, eles trabalham com o verbo necessitar. Nós esquecemos, faz parte do processo reencarnatório, os compromissos assumidos na erraticidade antes da reencarnação. Assumimos compromissos com o nosso processo evolutivo do ponto de vista espiritual. Chegando aqui, nós assumimos novos desejos, definimos novos objetivos e muitas vezes objetivos desconectados do objetivo principal, que é o espiritual. E quando nós não detemos, minimamente que seja, um conhecimento que nos faça refletir sobre a necessidade espiritual, nós fazemos aquilo o que o ditado popular chama de dar murro em ponta de facas. E ficamos insistindo com objetivos materiais, deixando passar oportunidades que poderiam nos trazer de outra forma o atendimento das necessidades do ponto de vista espiritual e comprometendo positivamente o espiritual, e paramos na nossa vida. As oportunidades muitas vezes estão aqui, do nosso lado, e a gente não percebe porque nós insistimos em olhar para cá. Porque o valor que eu intensifico na minha vida é a bola de borracha. E eu só quero ver isso, porque só isso me interessa. E esquecemos que o outro lado está aqui, clamando a nossa atenção. E com o passar do tempo, isso vai nos angustiando, isso vai nos trazendo uma carência, isso vai nos consumindo, porque nós começamos a nos conceituar como perdedores, como infelizes, como alguém que Deus abandonou. E a gente acha que Deus nos abandonou porque Ele não nos concede o que a gente quer. Mas Ele está aqui dizendo: eu estou te oferecendo o que você precisa. Mas nós estamos fechados. A gente não consegue ver o outro lado. E as oportunidades vão passando. Então eu falei para aquela minha colega: você já pensou nisso? Olha o teu potencial. Será que esta profissão é a única que vai te trazer realização? Olha quantos valores você tem que podem ser utilizados em outras demandas profissionais. Olha a tua capacidade para desenvolver outras tarefas tão nobres quanto esta que você quer. E outra coisa, observa, analisa o comprometimento dessa tua escolha com a tua bola de vidro. É verdade, disse ela, tenho consciência que no momento que eu conseguir isso aqui vai ficar prejudicado, mas isso é natural pelas contingências da profissão. Então você está abrindo mão conscientemente da tua bola de vidro em função da bola de borracha. Não, mas eu não estou dizendo isso.
Como se diz, comunicação não é o que eu digo, é o que vocês entendem. E eu disse para ela, eu estou entendendo isso. Uma vez que você está consciente que uma vez conseguido o intento, isso aqui vai ficar prejudicado, e mesmo assim você ainda quer isso, então você está em detrimento desses valores, aceitando o preço de ter aquilo que você deseja. E aí, não tem como a gente não lembrar uma frase do escritor Oscar Wilde, quando ele diz, cuidado com o que você deseja, você pode conseguir. Cuidado com o que você quer da vida, ela pode te dar. E depois, nós vamos ficar chorando, sofrendo no paraíso que nós desejamos para nós. Então, a influenciação espiritual, ela se dá grandemente no campo mental. Mas a qualidade dessa influenciação, ela vai depender grandemente do nível de comunicação que eu determino com essa mesma espiritualidade. Nós já sabemos que no plano espiritual, entre os desencarnados, assim como entre os encarnados, existem espíritos de todas as ordens, desde os mais sérios, sinceros, aos brincalhões e até aqueles que praticam maldades. Eles não são maus, eles praticam maldades. E por que eles não são maus? Porque o mal não existe. Eles são, na verdade, ignorantes. O que nos faz praticar maldades não é o mal, é a ignorância. O próprio Jesus definiu isso quando estava na cruz, quando ele disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ora, quem não sabe é ignorante. Então, a ignorância é a raiz de todos os males, inclusive para essa questão que nós estamos tratando agora. A ignorância espiritual é a causa de todos os males. Por isso, nós precisamos avançar no aprofundamento deste entendimento para que saibamos pedir melhor, para que saibamos conduzir melhor os nossos desejos, de forma que eles, quando forem atendidos, não venham a complicar ainda mais a nossa já complicada situação espiritual. Na questão 525 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, os espíritos exercem uma influência sobre os acontecimentos da vida? E o Espírito Verdade responde, seguramente, visto que te aconselham. Olha só, visto que te aconselham. Então, a influência dos espíritos é de que forma? Nos aconselhando. Mas o aconselhamento dos espíritos não tiram de nós a nossa liberdade de decidir aquilo que nós conhecemos como livre-arbítrio. Então, eles nos aconselham. Nós aceitamos o conselho ou não. E eles não vão, de alguma forma, ficar chateados com isso. Eles podem ficar tristes. Ficam tristes porque, a depender das nossas decisões, eles vão nos acompanhar e ver as nossas quedas. E vão ficar tristes, porque eles nos amam, eles nos querem ver felizes. Então, o conhecimento espírita deve vir ao encontro das nossas necessidades, mas para isso, precisamos saber trabalhar este conhecimento balanceando os nossos desejos, nossas vontades com as nossas necessidades. Nessa mesma questão, Kardec faz uma segunda pergunta. Eles exercem essa influência de outro modo que pelos pensamentos que sugerem? Quer dizer, eles têm uma ação direta sobre o cumprimento das coisas?
Kardec quis saber se, além da influenciação mental, se os espíritos podem agir diretamente sobre os fatos da nossa vida. E eles disseram, sim, mas eles não agem nunca fora das leis da natureza. Esse complemento a essa pergunta nos traz àquela questão do milagre que muitas vezes nós ainda alimentamos em nossas expectativas. Quem que não gosta de um milagre, né? Como é bom ter milagre, as coisas acontecerem na nossa vida assim como no passe de mágica. Aquele que não fez esforço nenhum para conseguir, de repente o sucesso cai nas suas mãos. É um milagre. Gostamos disso, queremos isso. Queremos que as coisas nos aconteçam dessa forma, miraculosamente. Mas para aqueles que esperam isso, temos aqui um balde de água fria, porque as coisas não acontecem desse jeito. Tem um comentário do Kardec que eu vou ler para vocês, para nós. Imaginamos injustamente que a ação dos espíritos não deve se manifestar senão por fenômenos extraordinários. Esperamos isso ainda, que as coisas aconteçam de forma miraculosa. Por exemplo, aqueles que por determinado problema procuram a casa espírita para um tratamento espiritual. E desde a primeira vez que vão à casa espírita, esperam que o problema seja totalmente resolvido. Esperam um milagre. Esperam que o processo obsessivo que seja resolvido de uma hora para outra, num passe de mágica, sem perceber que muitas vezes o problema que lhes surge serve tão somente de acesso para a casa que lhes levará ao sucesso e à solução dos problemas, mas não por uma ação direta dos espíritos sobre o problema, mas por uma ação direta da espiritualidade sobre as nossas mentes que nos farão perceber os erros que estamos cometendo, para percebermos onde estamos errando para mudarmos o nosso procedimento. Todos os problemas que nos acometem, eles têm uma causa. E a lógica do tratamento espiritual é atingirmos a causa e não atingirmos os efeitos. Os problemas obsessivos, por exemplo, que vivemos, eles são os efeitos, não é a causa. Nossos amigos espirituais, nossos mentores, nosso anjo de guarda, eles permitem que aqueles irmãos que nós chamamos de obsessores se aproximem de nós e nos afetem, porque eles são utilizados, os obsessores, como um despertamento para a nossa necessidade espiritual. Ora, se nós tivermos uma vida plena de saúde, de dinheiro, de relacionamentos saudáveis, de relacionamentos positivos, quem é que vai procurar a casa espírita com uma situação dessa? A gente vai gozar a vida, como dizem muitos. Por isso que falamos no início que a irmã dor é aquela que mais bem nos faz em determinada altura da nossa vida, porque é ela que nos traz para pensar a nossa necessidade espiritual. Enquanto estivermos plenos em nossas necessidades materiais, dificilmente vamos nos preocupar com as nossas necessidades espirituais. Mas quando isso nos atinge de alguma forma, nós queremos ter essa solução remediada de imediato. E nós agora sabemos que não é assim que as coisas acontecem. Não é assim que a banda toca, como se diz. A duração do processo obsessivo ele está relacionado com o tempo necessário para você elaborar reflexões positivas sobre as suas necessidades espirituais. Por isso que há tratamentos mais longos, tratamentos mais curtos. Certa vez, numa casa, trabalhando nas reuniões de tratamento, certa pessoa nos procurou
para um tratamento espiritual, desobsessivo. E o tratamento foi feito numa primeira instância, 4 semanas de tratamento. Ok. Terminadas aquelas 4 semanas, a espiritualidade sugeriu repetir o tratamento, mais 4 semanas. Terminadas as 4 semanas da segunda fase, a espiritualidade sugeriu repetir o tratamento por mais 4 semanas. Terminada essa terceira fase, a nossa irmã encarnada foi liberada do tratamento. E ali eu tive uma experiência e um ensinamento inesquecível, extremamente eficiente. Eu comentei com o irmão desencarnado que estava nos falando por uma das médiuns e fiz o seguinte comentário: até que enfim a nossa irmã conseguiu se desvencilhar das amarras que lhe trariam os problemas, né, meu irmão? E ele disse: não, pelo contrário, ela está até um pouco pior do que quando chegou aqui. E eu falei: mas como assim? Você está liberando ela do tratamento? E ele disse: meu irmão, nós estamos aqui para ajudar os que sofrem e não para alimentar os equívocos daqueles que querem continuar errando. Olha que maravilha de ensinamento. Nós estamos aqui para ajudar os que sofrem e não para alimentar os equívocos daqueles que querem continuar errando. A nossa irmã, apesar da sequência de tratamentos, não moveu uma palha para mudar-se, para mudar comportamentos. Durante todo o tratamento, ela não levou a sério uma palavra que ouviu aqui durante as palestras. Ela não pegou um livro para ler, para estudar, para identificar, a partir das leituras e das palestras, o que é que pode estar te incomodando. Ela simplesmente veio à casa espírita, jogou o seu problema sobre a casa e esperou uma solução miraculosa. Não fazemos milagres. Então, liberemos. Deixemos que ela siga a vida que ela escolheu. Deixemos que ela caminhe por suas próprias opções e a vida vai ensinando aqui, ali, acolá. E para pessoas que assim agem, tem a nossa irmã dor, que muitas vezes vem não por maldade, mas como condição única naquele momento para lhe trazer a reflexão que precisa para construir a sua felicidade. Então foi um ensinamento que vale para mim e eu acredito que deva valer para todos nós. Continuando o comentário do Kardec. Quiséramos que nos viessem ajudar por meios de milagres, e nós os representamos sempre armados de uma varinha mágica. Pensamos muitas vezes isso. Não é assim. Eis porque sua intervenção nos parece oculta, e o que se faz com seu concurso nos parece muito natural. Sim, é oculto porque vem através da intuição, através dos sonhos. E aquelas ideias que nós temos, acatamos ou não, entendemos como sendo ideias nossas. Eles não ficam chateados por isso. Pelo contrário, eles querem que seja assim, exatamente para trabalhar em nós a responsabilidade pelas decisões. Seria muito fácil para mim se o meu mentor chegasse no meu ouvido e dissesse: Ricardo, faz isso que vai dar certo, não faz isso que vai dar errado. Muito fácil. E aí eu sairia fazendo apenas o que ele mandou. E digo mais, muito provável que algumas coisas eu diria para ele: essa não. Essa eu vou fazer por minha conta e risco, porque os meus interesses imediatos exigem que eu faça de outra maneira. Mesmo se nós tivéssemos uma assessoria direta da espiritualidade, ainda assim, muito provavelmente, não acataríamos. Por isso que eles deixam que as decisões sejam sempre nossas, para que cresça em nós a nossa responsabilidade por todos os nossos atos.
Assim, por exemplo, eles provocarão a reunião de duas pessoas que parecerão se encontrar por acaso. Quantas vezes não acontece isso? Recentemente, no início deste ano, um colega de trabalho, não espírita, durante o horário do almoço, até hoje não sei por que cargas d'água, ele começou a me contar alguns problemas da vida dele. E foi descrevendo os problemas. E eu fiquei ouvindo, eu percebi que ele estava precisando desabafar. E no final, ele disse assim: olha, eu não acredito nesse negócio de espiritismo, não. Mas bem que parece ser coisa espiritual. E eu falei: e o que você vai fazer com essa coisa que você acha que é espiritual? Por que você não arrisca? Já que você acha que poderia ser, por que você não faz isso? E aí eu conversei mais um tanto de tempo com ele, ofereci alguns livros para ele ler, e hoje ele é um trabalhador espírita. Olha só como é que a espiritualidade trabalha. Para mim e para ele naquele momento não fazia a menor lógica a gente se encontrar e começar a falar sobre aquilo naquele momento. Mas hoje nós sabemos que a espiritualidade, analisando a necessidade de cada um de nós, nos encaminha muitas vezes para aqueles que podem nos ajudar. Pode ser um colega de trabalho, pode ser aqui na casa espírita, pode ser numa palestra que você não estava pensando em entrar na comunhão espírita, mas me deu uma vontade, eu vou entrar. E vou assistir a palestra de hoje, que você nem sabe qual é o tema, nem sabe quem é o palestrante, mas também não te interessa. E é exatamente naquele momento que uma frase da palestra te toca. E a partir de uma frase, não precisa nem a palestra toda, você pode provocar mudanças enormes na tua vida. Mas para isso, nós precisamos estar atentos a tudo isso. E quando eu vejo cada um de vocês assim, com um olhar pensativo, eu fico muito satisfeito, porque eu sei que vocês estão matutando sobre tudo isso que a gente está falando. Estão trazendo para a tela mental de vocês agora situações do dia a dia, que está incomodando vocês em alguma coisa. E está surgindo aquela ideia, dizendo assim: caramba, é mesmo. Eu estou sofrendo com essa situação, mas se eu fizer isso, talvez eu resolva meu problema. E as ideias vão surgindo. E por que isso acontece aqui mais que em outros cantos? Porque aqui, todo o potencial mental de vocês, nosso, está voltado para o tema. Neste momento, nós estamos meio que desgarrados das nossas amarras materiais, do corpo físico, e estamos nos permitindo navegar na mente, abrindo-nos para que os amigos desencarnados que estão aqui conosco possam ir colocando, pensando na tela mental de cada um de vocês ideias, sugestões, insights. E vocês começam a perceber coisas que alguns dizem assim: mas como é que eu não percebi isso antes? Está tão claro na minha mente agora isso. Está claro porque você, neste momento, se permitiu a espiritualidade imiscuir-se na tua mente, nos teus pensamentos. Esse é o efeito quando nós geramos para nós situações, ambientes mentais como este agora, mesmo no nosso ambiente de trabalho ou em casa, quando, através de uma oração mentalizada, nós nos comunicamos com os nossos amigos espirituais. E ao fazermos isso, nós criamos um link, um vínculo que pode ser mais ou menos denso, a depender da nossa intensidade, da intensidade com que nós façamos isso. E essa intensidade e esse vínculo vai favorecer uma enxurrada de ideias, de insights,
de possibilidades que vêm na nossa cabeça para a solução dos ditos problemas e para evitarmos que outros surjam na nossa vida, na maioria deles desnecessários. Então, isso aconteceu com aquela senhora que repetiu por 3 vezes o tratamento espiritual. Tempos depois, ela volta à casa espírita. E como nós sabemos que o acaso não existe, ela foi cair mais uma vez na mesa do atendente Ricardo, que estava lá para atendê-la de novo. Conheço essa senhora de algum lugar. Lembrei, é a senhora que fez o tratamento 3 vezes. Me fiz de esquecido, obviamente. Comecei o tratamento do mesmo jeito que outros, e ela começou: meu irmão, eu já fiz um tratamento aqui, repeti 3 vezes, e eu ouvindo, esperando a solução. E a solução? O que aconteceu? Não aconteceu nada, mas porque eu não fiz a minha parte. Que coisa boa de se ouvir, né? É quando a gente, no dizer popular, cai a ficha. E ela mesma reconheceu, não surtiu o efeito esperado porque eu não fiz a minha parte. Eu vim aqui, joguei os meus problemas e esperei que a espiritualidade resolvesse. E eu já tinha dito para ela antes, no início, mas ela não acreditou. Quando eu falei para ela, diante do grau de ansiedade que ela estava para resolver o seu problema, e eu falei: esta casa não resolve problema de ninguém. Os espíritos não resolvem problema de ninguém. E ela foi ficando assim com o olho arregalado. Jesus não resolve problema de ninguém. Deus não resolve problema de ninguém. E ela falou assim: mas então, o que eu vim buscar aqui, o que eu estou fazendo aqui? Agora fez a pergunta certa. Aqui, o Espiritismo ele pode te oferecer, te sugerir ferramentas, instrumentos para que você, trabalhando esses instrumentos, resolva os problemas que você mesmo criou. E recentemente eu fiquei muito feliz ouvindo uma entrevista do padre... Como é o nome daquele padre, aquele bonitão, cantor? Eu só testei a plateia. Todo mundo sabe o nome do padre Fábio de Mello, tá vendo? Falou em padre bonitão, é o Fábio de Mello. Mas com todo respeito, o padre Fábio de Mello, ele disse uma coisa que vem ao encontro de tudo que nós pregamos aqui na doutrina espírita. Quando ele falou assim: há pessoas que me chamam para praticar exorcismo em fulano, em Beltrano, que está... E ele disse: eu não, quem tiver seus demônios que exorcizem por si mesmo. Olha que bacana, olha que ensinamento nos deu o padre Fábio de Mello, e para todos aqueles que professam a religião católica e acompanham o padre Fábio de Mello. Nesse momento ele está dizendo o quê? Está tirando da espiritualidade de Deus a responsabilidade de resolver os problemas que nós mesmos criamos. Porque o que a espiritualidade nos dá diuturnamente são condições para que nós evitemos criar problemas e resolvamos aqueles que nós já criamos. E eu perguntei para aquela senhora, quando a senhora chegou aqui, a senhora disse que tinha o quê? E ela disse: um problema. E eu falei: está vendo aí? Eu tenho um problema. A senhora mesmo disse: eu tenho um problema. Logo, o problema é de quem? É meu. Eu já disse que eu tenho, é meu o problema. Nós podemos ajudá-la a resolver? Podemos. Mas a solução compete a cada um de nós. Então, nós espíritas não devemos jamais esperar milagres na solução dos nossos problemas. Devemos sim arregaçar as mangas e partir para a luta, primeiro da aquisição do conhecimento, da produção do conhecimento, e a partir do conhecimento trabalhar as oportunidades que a vida nos oferece.
Parar de achar que doença, por exemplo, é castigo. Quantas vezes a gente não acha, meu Deus, o que foi que eu fiz para merecer isso? Graças a Deus que você mereceu isso. Já falamos aqui recentemente, a doença é uma forma de expurgo. Você está se limpando. O problema que existe no campo espiritual, no corpo perispiritual, ele está saindo. E ao sair, passa pelo corpo físico, que é a camada mais externa. Depois daquele problema, você vai estar livre daquilo. Então eu tenho que passar... Não, não tem. Jesus deu a deixa para isso. A dica de Jesus, quando ele diz, o amor remove a multidão de pecados. Se o amor remove a multidão de pecados, remove também os seus efeitos. E a doença é um efeito dos nossos pecados, dos nossos equívocos. Então, o que Jesus nos ensina há mais de 2000 anos, e a doutrina espírita nos reforça há 150 anos, é a nossa capacidade de amar, que deve ser desenvolvida a cada dia. E a nossa vida nos oferece diuturnamente oportunidades para desenvolver esse amor. E ao tomarmos a decisão de amar, e a decisão de amar passa, por exemplo, pela nossa capacidade de perdoar, isso faz com que realcemos em nós a nossa capacidade da autocura. E nós podemos nos curar desde o perispírito até o corpo físico, a partir das nossas mudanças de pensamento, de comportamento, de atitudes. Ao tomarmos a decisão de implementarmos essas mudanças em nós, a espiritualidade amiga achega-se de nós com toda a boa vontade para nos influenciar e reforçar as nossas mudanças. Eis aí a maior e melhor influência espiritual que podemos esperar para nós. Mas para que essa influência positiva chegue para nós, precisamos nos abrir para ela. E como os relacionamentos entre nós e a espiritualidade se dá sempre por afinidade, precisamos criar essas afinidades. Precisamos criar este vínculo, abrir este canal de comunicação com a espiritualidade para que a espiritualidade possa, por intermédio desse canal de comunicação que nós abrimos para com eles, nos atinja mais, nos influenciando positivamente. Como vemos, a solução dos nossos problemas está em nossas mãos. Então, não nos compete mais, enquanto espíritas, principalmente, com o nível de conhecimento que nós já temos, não nos cabe mais ficar esperando que os espíritos resolvam nossos problemas. Ficar esperando que por uma influência espiritual eu receba a solução daquilo que me afeta. Que por uma influência espiritual eu consiga atingir os objetivos que eu determinei para a minha vida material. A espiritualidade não está à nossa disposição para atender nossas vontades e nossos desejos. Não. Ela está à nossa disposição para atender às nossas necessidades. Mas, repetindo, muito comumente, não trabalhamos no campo da necessidade. Trabalhamos no campo das nossas vontades. E nem sempre as nossas vontades estão atreladas às nossas necessidades. Relembro mais uma vez Oscar Wilde. Cuidado com o que você deseja. Você pode conseguir. A mesma coisa aquela colega que insiste em passar naquele concurso, está repensando. Eu posso ser feliz fazendo outra coisa. Eu posso ser útil à sociedade fazendo outras coisas. Eu posso utilizar os meus talentos
em outras coisas. E essas coisas não vão atingir a minha bola de vidro como esta opção primeira atingiria se eu a conseguisse. Então, essas reflexões, meus queridos, devem ser permanentes em nossa vida. A doutrina espírita é uma doutrina maravilhosa, porque nos esclarece, nos abre os olhos para essa realidade, mas nunca vai fazer o que é competência nossa fazer. Os espíritos são maravilhosos, sempre dispostos a nos auxiliar, mas nunca vão tolher o nosso livre-arbítrio. Nunca vão tirar de nós a responsabilidade de fazer, de realizar o que é responsabilidade nossa. E fora disso, não adianta rezar, não adianta fazer tratamento espiritual, não adianta tomar 3 passes por dia, não adianta tomar 2 litros de água fluidificada por dia. Não é isso. O objetivo da doutrina é nos esclarecer para o nosso amadurecimento espiritual. Isso é construto subjetivo. Cada um de nós constrói o seu céu e o seu inferno. Cada um de nós é responsável pelo sucesso ou pela desgraça em nossas vidas. Aprendendo a avaliar melhor nossos desejos, fugindo do imediatismo e aprendendo a trabalhar nossas vontades numa escala de tempo mais longa, procurando objetivar os efeitos das nossas decisões no plano espiritual, e não tão somente do ponto de vista imediato dos efeitos materiais. Então eu quero finalizar essa nossa reflexão de hoje, deixando como sugestão para a semana que a partir de agora observemos melhor, analisemos melhor cada um daqueles desejos ainda não atendidos que nos incomodam. Será que nós precisamos mesmo disso? Vamos analisar melhor aquelas práticas em todos os campos da nossa vida que nos trazem prazer, mas que, há dúvidas, se nos trazem também felicidade. Porque o prazer está ligado ao campo dos sentidos, é material. A felicidade está no plano espiritual. Então, nem sempre aquilo que nos dá prazer nos dá felicidade. Vamos pensar nisso também? E ao decidirmos fazer essa sequência de exercícios, não tenhamos dúvidas, a influência espiritual chegará e nos orientará e nos encaminhará para as melhores decisões. Que tenhamos a sensibilidade de ler essas influências, de interpretar essas influências e trazer para a nossa realidade aceitando-as. E não esqueçamos nunca, ninguém, nenhum de nós está deserdado da bondade do Pai. Todos nós temos a influência, a ajuda que precisamos, mas que precisamos também ter a responsabilidade por nossos atos e por nossas decisões. Muita paz para todos, tenhamos uma semana de profícuas reflexões, de efetivas decisões, e que sejamos felizes a partir de tudo que decidirmos para nós e para aqueles que convivem conosco. Muita paz para todos.